Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o verso 30, diz a palavra de Deus: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela oportunidade que temos de mais uma vez, reunidos na tua casa, ouvirmos a tua voz. Senhor, é a tua voz que queremos ouvir aqui, Pai. Não viemos aqui ouvir as doutrinas humanas, as filosofias, as historinhas. Nós viemos ouvir a voz do bom pastor, o nosso pastor Jesus. É o Senhor que queremos ouvir. É a palavra que sai da tua boca, que nos alimenta, que nos fortalece. Por isso, fala conosco, Senhor, essa noite. Queremos te ouvir e sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Por isso, fala aos nossos corações. Ó Deus, vem usar a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Pela tua graça e pela tua misericórdia, me usa. Dá-me a unção do Espírito Santo para que eu possa transmitir as verdades da tua palavra e todos aqui sejam tocados por elas, Pai. É isso que eu te peço, junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse é um texto muito especial, especialmente pelo seu final, os versículos que lemos aqui, que todos nós conhecemos bem. Mas em todo o texto que nós lemos aqui, Jesus fala algumas verdades muito importantes que nós precisamos conhecer. Há algumas verdades muito contundentes que estão sendo afirmadas por Jesus aqui, antes do seu convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Antes disso, ele faz alguns alertas e traz algumas verdades preciosas. Primeiramente, ele alerta a responsabilidade de cada um individualmente. O Senhor Jesus diz aqui no versículo 20 do capítulo 11 até o 24, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Jesus começa a dizer daquelas cidades e começa a mostrar a sua indignação, porque apesar de terem presenciado numerosas operações de Deus através de Jesus, numerosos milagres, nem por isso aquelas pessoas se arrependeram. E ele então começa a descrever no versículo 21, no 22, no 23, no 24, tudo o que aconteceu naquelas cidades. E as compara até com cidades do passado, ímpias, cruéis, e diz que o que aquelas fizeram é pior do que foi feito antes.
porque estas tiveram a oportunidade de presenciar Jesus, ao vivo e a cores, como a gente diz, operando, falando, pregando, no meio deles, mas mesmo assim não houve arrependimento. Qual a verdade que Jesus está ensinando aqui nestas palavras? Ele está dizendo, amados, da responsabilidade individual que cada um de nós tem para com a palavra de Deus. Se ouvimos Deus falar, se vemos Deus operar, quanto mais conhecemos de Deus, mais culpados nos tornamos se este conhecimento não se traduzir numa mudança na nossa vida. Jesus disse, vocês presenciaram um monte de coisa, mas nem por isso se arrependeram. Veja, Jesus não estava querendo que aquelas cidades o exaltassem, ou que aquelas cidades o tornassem popular. Ele disse que eles precisavam de se arrepender por tudo aquilo que eles presenciaram e viram, por tudo aquilo que eles conheceram. E a Bíblia mesmo adverte, queridos, que quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais sabemos, quanto mais nos foi dado, mais nos é requerido, diz a palavra de Deus. E este aqui é um exemplo em que Jesus está afirmando essa verdade, dessa responsabilidade individual que nós temos com o conhecimento, com os milagres, com as coisas que temos visto e ouvido sobre Jesus. E se isto tudo não trouxer arrependimento, qual a saída para nós? É como Jesus diz no versículo 24, haverá menos rigor no dia do juízo para com Sodoma do que para com Cafarnaum. Menos rigor para Tiro e Sidom do que para aquela cidade de Corazim e Betsaida. Por quê? Porque eles presenciaram, eles viram Jesus operando, falando, discursando, assim como nós, que temos conhecido a palavra de Deus, que Deus tem revelado a nós, o seu agir, a sua operação, a sua revelação, tudo isso tem sido trazido para nós. Maior é a nossa responsabilidade e mais rigor, o Senhor diz, haverá para com aquele que conhece a palavra de Deus, para com aquele que tem experimentado os milagres de Deus na sua vida. Há uma responsabilidade maior sobre nós, porque conhecemos e temos vivido, e temos sabido, e temos experimentado. Então esse é um primeiro conceito que Jesus nos traz aqui nesse texto, que é para nos trazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade. E infelizmente muita gente não atenta para isso. Conhecem Jesus há muito tempo, talvez conheçam tudo sobre Jesus. Estão há anos na igreja, já experimentaram tantas coisas, mas parece que esqueceram da responsabilidade que isto representa. A quem muito é dado, a Bíblia diz, muito será requerido, amados. Então há um alerta no texto bíblico para nós. Jesus está trazendo um alerta para todos que estavam ali ouvindo esse discurso. Porque ele está mostrando que o padrão de julgamento de Deus é diferente do que as pessoas imaginam. Ele diz, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade de Cafarnaum, em que tantas coisas foram ditas e foram feitas por Jesus. Veja como isto é para nos fazer pensar. O que tem mudado a minha vida? O fato de eu conhecer Jesus, o fato de eu estar na igreja, o fato de eu ler a Bíblia, o fato de eu ter comunhão com os irmãos. O que tem mudado na minha vida estas coisas? Nós precisamos pensar a respeito disso. Jesus faz esse primeiro alerta neste texto que nós lemos. Depois, do versículo 25 até o versículo 27, ele diz assim, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, depois de falar da responsabilidade de cada ser humano, Jesus depois, ele exclama aqui,
com alegria, né, a centralidade do plano de salvação nele mesmo. Jesus está agora expondo o plano de salvação de Deus. E está dizendo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como ele afirmou no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui ele está dizendo isto explicitamente, ele está revelando isso de forma bastante clara. Ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém pode conhecer Deus se não for revelado através de Jesus Cristo, é o que ele está afirmando. O conhecimento que podemos ter de Deus só será genuíno e verdadeiro se o tivermos mediante Jesus Cristo. O que ele está dizendo é da centralidade da salvação e nele. E o que ele diz antes, amados, no versículo 25? Ele diz que estas coisas foram como que ocultadas dos sábios e instruídos, mas revelada aos pequeninos. Porque o Evangelho, queridos, é tão simples de ser explicado, mas às vezes tão complicado pelos homens, ou tão mal entendido pelas pessoas, talvez até mal intencionadas, não é, irmãos? Porque o Evangelho é muito simples, mas Jesus disse, eu te dou graças, Pai, porque isto parece que foi ocultado dos sábios e entendidos, mas foi revelado aos pequeninos. Porque quanto mais julgamos saber alguma coisa, quanto mais nos exaltamos. E quanto mais nos exaltamos, menores somos aos olhos de Deus. Porque o Senhor Jesus também ensinou que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Veja então, irmãos, os sábios, os entendidos, acham que sabem tudo, acham que conhecem todas as ciências, sabem de todas as coisas, por isto a eles isto está cegado, porque a própria inteligência, o próprio saber cegou o entendimento de cada um deles. Ao passo que Jesus diz, mas graças, Senhor, que isto foi revelado aos pequeninos. Por isso Jesus também ensinou que quem não receber o reino dos céus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Você lembra disso? Receber como uma criança. Raríssimas são as crianças que são catedráticas, né, em alguma coisa. As crianças são simples. As crianças são inocentes. E Jesus está dizendo que quem não receber assim o Evangelho, na sua simplicidade, de maneira alguma entrará nele. Porque esta revelação da centralidade em Jesus está cega aos olhos dos sábios e entendidos, ou daqueles que se acham alguma coisa, inclusive no âmbito do religioso. Aqueles que se acham teólogos, muitos deles nem conhecem Deus, irmãos, infelizmente. Mas Jesus disse aos pequeninos, isso foi revelado. Quem são os pequeninos? São aqueles que humildemente recebem a palavra de Deus, a recebem no seu coração e creem nela. Simplesmente creem nela. Creem na palavra. Qual é o caminho? É Jesus. Então eu desisto de qualquer outro caminho. Mas o sábio, o entendido, não pensa assim. Ele diz, não é possível que só seja Jesus. O sábio entendido, ele não se conforma com esta simplicidade. Não pode ser só Jesus. Tem que ter outro caminho. Tem que ter um Buda, tem que ter um Maomé, tem que ter outro caminho. Não pode ser só Jesus. Tem que ter alguma coisa esquisita nesse troço. Não pode ser tão simples assim. Por isso, aos sábios e entendidos, isto está oculto. Mas aos pequeninos, isto foi revelado. E Jesus está dando graças a Deus. E é por isso que no reino de Deus nós queremos ser pequeninos. Amém? Porque quem quiser ser grande, será pequeno. Quem quiser se exaltar, será humilhado. Quem julga ser mais do que convém, será envergonhado. É o que diz a Bíblia. Então o nosso propósito não é ser grandes, mas é ser pequenos, irmãos. Há muita gente sonhando grande, né? Sonhando ser grande. Às vezes são até incentivados por umas igrejas inescrupulosas, porque quando cria essa mentalidade na cabeça da pessoa, cria uma geração de gente, que eu não chamo nem de crente,
que é na verdade gananciosa e de sorte da ganância, como diz a Bíblia, querendo sempre mais, querendo crescer cada vez mais, mas não é assim que funciona. É como disse João Batista a Jesus, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quem quiser crescer vai acabar diminuindo. Nós temos que ser pequenos, ser como Jesus, ser como criança. Não há outra alternativa, irmãos, porque isto foi excluído dos sábios e entendidos, mas foi revelado aos pequeninos. Queira ser como criança, nos braços de Jesus, para que você receba o Evangelho, para que você creia simplesmente no Evangelho. Por que que você é salvo? Porque eu creio em Jesus. Mas é só isso? É só isso. Jesus disse a Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É simples assim. Crer em Jesus. Confiar em Jesus. E ele está aqui dizendo isto na maior simplicidade. De todas ele está fazendo essa grande afirmação de verdade. Veja, começa mostrando e lembrando uma responsabilidade que todos nós temos ao conhecermos esta verdade. Por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. É definitivo o que faz a palavra de Deus, mas quanto mais conhecemos, se isto não se traduz numa transformação da nossa vida, tem alguma coisa errada. E Jesus diz, a responsabilidade pesará sobre cada um de nós. E logo depois ele faz a segunda afirmação, dizendo coisas assim como estas. Está em mim a centralidade da salvação. Ninguém conhecerá Deus a não ser através do Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhecerá Deus se não for por Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus. Palavras que o próprio Senhor Jesus está afirmando aqui diante de nós. Verdades tremendas para a nossa vida, irmãos. E aí, depois de falar tudo isso, aí, por fim, Jesus então apresenta um convite gratuito e pleno para todos aqueles que simplesmente crerem nele e quiserem ir a ele para descansar. Ele então começa a dizer, no versículo 28, o texto que nós conhecemos bem: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um convite, é gratuito, não tem pré-requisitos, é só ir. Vinde, faço o quê? Vou. Tem algum pré-requisito? Tem que levar alguém, uma carta de apresentação, tem que ter um pistolão? Não, é só ir. Ele diz, vinde. Qualquer um que estiver nesta circunstância, é um convite gratuito e pleno para aquele que precisa de descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado. Quem é que está cansado? Estes fatos, irmãos, deveriam estar presentes em quase todas as pregações do Evangelho. Isso que foi ensinado, a responsabilidade, a centralidade em Jesus e o convite para descanso no Senhor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o que Jesus pregou, não é o que os homens inventam. O foco do Evangelho é esse. O foco da pregação da igreja tem que ser este: salvação, descanso em Jesus. Não cumprimento de rituais, não cumprimento de sacrifícios para conquistar dele alguma coisa. Jesus não está fazendo troca com ninguém. Ele está dizendo: quem está cansado, venha. Quem está sobrecarregado, venha. Isso inclui os religiosos, porque religião dá uma canseira danada. Sabia? Você já foi religioso? Já foi? Quantos terços você já orou? Quantas novenas você já fez? Quantos andores você já carregou? Dá um trabalho danado, religiosidade. Dá uma canseira danada, amados.
Quantas vezes você já bateu cabeça para o demônio? Hein? Quantas vezes o mesmo demônio te chamou de cavalo e subia literalmente em cima de você? Hein? Dá uma canseira danada esse negócio de religião, não dá? Mas Jesus está chamando a gente para descansar. Todo mundo que está cansado e sobrecarregado. E do quê? O que é que nos cansa? Hoje, quarta-feira, se eu perguntar para alguém quem está cansado, todo mundo vai estar cansado. Eu estou cansado. Cheguei hoje do trabalho e estava cansado. Quem não está cansado aqui? Hã? Quem trabalha está cansado. Quem não trabalha está descansado, né? Está lá, o boi na sombra, né? Aí está tranquilo. Mas quem trabalha está cansado. Mas não é só desse cansaço que Jesus está falando. Jesus está convidando aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, com um peso além do normal, uma sobrecarga, uma carga excessiva sobre os seus ombros. E o que traz essa carga excessiva sobre o ombro da gente? Talvez uma ideia errada de Deus. Produz um cansaço, por isso que eu disse que religião cansa. Porque muitas religiões não são baseadas no Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Então traz uma sobrecarga sobre as pessoas, uma religião normal, formal, uma religião que traz um peso para se guardar uma lei ou qualquer outra tentativa de autojustificação. Ou seja, eu faço alguma coisa, eu cumpro um ritual para que Deus do outro lado me dê um outro tanto como recompensa. Isso cansa. Veja, Jesus nunca pregou o Evangelho dessa maneira. Ele disse, vinde e eu vos aliviarei. A sobrecarga que está sobre você, eu vou tirar essa sobrecarga. E às vezes a sobrecarga é a igreja. Às vezes a sobrecarga é a religiosidade que está sendo mal ensinada para essa pessoa. Um relacionamento errado com Deus de prêmio e castigo, igual doutrinamento de cachorro. Não é assim que doutrina cachorro? Prêmio e castigo. O cachorro fez direitinho, leva uma balinha, não fez, leva um pum. É assim, né? O relacionamento de muitos com Deus é assim. Relacionamento de cão. Relacionamento de cavalo, como na macumba. É esse o relacionamento que muitos têm tido com Deus, e isso cansa. E Jesus está dizendo, venha você que está cansado desse culto formal, dessa religião de guardar lei, de tentar se auto-justificar, tentar parecer bom, para que você mesmo acredite que é merecedor das bênçãos de Deus. Amados, nós não temos que ser ruins, claro que não. Mas por mais que nós sejamos bons, isso não nos torna merecedores de nada. Quando um dia um jovem chamou Jesus de bom, ele não quis esse título. Ele disse, bom é meu Pai que está nos céus. Então, essa tentativa de se achar bom ou se achar melhor do que os outros para ganhar um favor especial ou um lugar especial na presença de Deus, uma tentativa completamente frustrada e condenada pela Bíblia. Uma vez 2 discípulos disputaram, até as suas mães foram para Jesus, querendo que eles tivessem uma à direita e outra à esquerda. Você lembra disso? A mãe foi lá pedir para Jesus, Jesus, bota os meus filhos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eu adorei o fora que Jesus deu nela. Você lembra do fora que Jesus deu? Jesus disse, não, no meu reino não é assim. No reino dos homens é assim que funciona, é nepotismo, né? Emprega os filhos, a família, né? Um favorece o outro, né? Toma lá, dá cá. Na política é assim, mas no meu reino não é assim. No meu reino não é desse jeito. No reino de vocês é assim, mas no meu não. Quem quiser ser maior, seja o menor. Quem quiser ser maior, seja aquele que sirva a todos os outros. Ele perguntou, esses teus 2 filhos estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Foi irônico o que Jesus disse, porque eles não sabiam o que estavam pedindo. Assim muitos de nós. E às vezes estamos cansados e sobrecarregados com essa tentativa de ser melhores para aliviar a consciência culpada pelos nossos pecados. É a tentativa de guardar leis e se auto-justificar. Amados, esqueça isso, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que nós fomos justificados por Deus mediante Jesus Cristo. É Ele que nos justifica, não sou eu que me auto-justifico. A tentativa de eu me tornar justo é inútil. Eu tenho que praticar boas obras, sim, mas são as boas obras que Ele de antemão preparou para que eu andasse nelas.
Não é por mérito meu que eu sou salvo, nem por mérito meu que eu me mantenho salvo. Entenda isso. Então, essas tentativas de exercer uma religiosidade pedante, isso funciona muito bem nos primeiros dias, mas depois isso cansa as pessoas. Há muita gente hoje ferida nas igrejas, ou saíram das igrejas feridas, por causa dessa miserável, dessa competição dentro da igreja, para saber quem é melhor, para saber quem agrada mais a Deus, para saber quem faz mais bonito. E Jesus não quer nada disso. Jesus está convidando todo mundo a ir a Ele, descansar. Esse culto ao ego, para obter honra, popularidade, aceitação, é outra coisa que está cansando hoje no nosso meio. Não é assim que está acontecendo? Cantor gospel, pastor gospel, grandes pregadores a 20 mil reais por pregação, isso está cansando. Um dia esses homens também vão se cansar disso, né? Se é que alguém se cansa de ganhar dinheiro fácil, eu não sei. Mas talvez um dia se cansem disso, né? E aí, amados, quando se cansarem disso, Jesus ainda está chamando também por eles. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque essa competição, isso arrasa a gente. Você já viu como isso acontece no seu trabalho? Você trabalhando secularmente, já viu quando a competição entra no ambiente de trabalho? Que coisa chata que se torna o ambiente de trabalho. Quando um quer passar por cima do outro, quando um quer mostrar para o chefe que é melhor que o outro. Já viu quando isso acontece? Isso cansa. Aí hoje tem muita gente estressada, cansada, exaurida. Não é? Por quê? Sobrecarregada, com a carga de querer mostrar que é melhor, que é mais popular, que é mais aceito, que é mais aplaudido. Amados, quem tem que ser aplaudido é Jesus. Entenda isso. Ele só está chamando a gente para descansar nele. Isso sem falar naqueles que estão hoje cansados, como eu disse, de servir a Satanás, que os chama de cavalos. Esse chamado também serve para estes, que se quiserem descansar, têm uma oportunidade em descansar em Jesus. Esses que estão o tempo todo servindo a Satanás nessa lascívia da sua vida, na bebida, nas drogas, isso tudo cansa. Nesse monte de parceiros que nunca sacia, isso chega uma hora que cansa, e a pessoa olha para dentro de si mesma, e perde o sentido da sua própria vida, e não sabe aonde mais vai se satisfazer, não sabe mais quantas mulheres, quantos homens terá que ter, quantas drogas terá que consumir, quanta bebida terá que tomar para sentir a sensação de saciedade. E nunca vai sentir. Estará cansada, estará sobrecarregada. Mas Jesus também está dizendo para este: vem. E para aquele que está sobrecarregado de pecado, de culpa, de pavor, de remorso, de medo da morte, o que Jesus está dizendo? Vem. Irmãos, tem pessoas hoje que não andam por aí cometendo grandes atrocidades, mas estão atormentadas, estão entrevadas numa cama, estão dentro de casa sem querer sair, estão tomadas pela síndrome do pânico, estão tomadas por profunda depressão, não querem sair de casa, não querem ver ninguém, não querem olhar para a cara de gente. Há muita gente assim, pesada, sobrecarregada, e muitas vezes é uma culpa, é um remorso, é um pecado não tratado, é um perdão não concedido, é uma raiz de amargura que brotou, se instalou e permaneceu. Está isso na vida da pessoa, está indo consumindo a sua vida. Há outros que têm medo. O medo é um peso. Você consegue viver com medo, amado? Há pessoas que vivem com medo. Tem medo de sair na rua, tem medo de andar de elevador. Já viu? Eu conheço uma pessoa, tem medo de andar de elevador, burra velha, 70 anos quase, tem medo de andar de elevador. O que eu faço com uma mulher dessa, meu amado? Pensa bem nisso. Isso é vida. Eu te pergunto, isso é vida? Pergunto para vocês, isso é vida? Tem medo de morrer? A pessoa tem medo de morrer, isso é um peso. Isso é um peso. Alguém aqui acha que não vai morrer? Quem acha que não vai morrer? Então, eu quero dizer para você, não adianta bater na madeira. Você vai morrer. Tá bom? Eu só não sei o dia nem a hora. Mas que você vai morrer, você vai morrer. A não ser que Jesus volte agora. Aí você vai ter esse corpinho velho aí, glorificado, e vai subir para o encontro com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja. Mas tirando isso, tu vai morrer. Tu vem do pó e ao pó voltará.
Não tem jeito para isso. Mas o medo de uma certeza, isso é a pior loucura do mundo. Pensa bem, se eu vivo com medo da morte, eu não vivo. Porque eu tenho certeza que vou morrer. Então não sei como, mas será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Vou descer aquela escada, será que é agora? Vou tomar aquele carro, será que é agora? Vou entrar naquele avião, será que é agora? Meu Deus, isso é vida? Está doido? Está cansado disso, não está não? Não está sobrecarregado com isso? Mas Jesus está te chamando. Venha descansar. Quem sabe o teu problema não é o medo de ficar pobre, não é o medo de perder dinheiro, ou não é o medo de não ter dinheiro no fim do mês para pagar as contas. É um medo que também traz uma sobrecarga, não é? Os cuidados desse mundo, a ansiedade dessa vida. Jesus tantas vezes disse, não andeis ansiosos com coisa alguma. Coisa alguma. Porque disse, a tua ansiedade não acrescenta um côvado ao curso da tua vida. Nada vai acrescentar. E você fica rodando ansioso, com medo, ou então ambicioso, eu quero mais, eu sou insaciável, eu quero. Quanto mais tem, mais quer, quanto mais ganha, mais quer ganhar, olho grande em tudo, quer tomar tudo que é dos outros. Você está cansado. Isso cansa. Viver assim cansa. Você está sobrecarregado. Ninguém aguenta essa carga. E Jesus está chamando você para descansar nele. Talvez a tua carga seja a tristeza, seja a dor, seja o sofrimento, seja a saudade. São cargas na vida da gente. Quando Jesus disse essa frase, ele disse para todo mundo, para qualquer um. Ele não fez distinção de quem poderia responder a esse chamado. Ele disse, vinde a mim todos. A única restrição é que estão cansados, sobrecarregados. Se estão satisfeitos, não precisam vir. Mas se estão insatisfeitos, se estão cansados e sobrecarregados, é para você essa palavra. Mas se você está muito satisfeito com a tua vidinha miserável, continue nela até o inferno. Não é para você esse convite. Mas se você está cansado e sobrecarregado, o convite é para você, o convite é para qualquer um que queira receber. E o que é que Jesus dá a quem atende a esse convite? Ele diz, eu vos aliviarei. Eu vou trazer alívio para você. Eu vos aliviarei. Que alívio é esse? Quando você ouve falar em alívio, o que você pensa? Aquele suspiro. Que alívio. Né? Saiu aquele peso das minhas costas. Saiu aquela preocupação, aquela culpa, aquela angústia. Saiu de cima de mim. Que alívio. O alívio que ele está prometendo é um alívio para a consciência. Para a consciência que acusa quando você sabe que está errado, que está pecando. A consciência pesa, amados. A consciência acusa, até do bandido. Ele nunca vai confessar isso, mas lá no íntimo, a consciência pesa. E a culpa não deixa viver, a culpa esmaga, esmigalha. Jesus diz, eu alivio a sua consciência. Veja, se você pecou, se você errou, há um alívio para você. Basta ir e receber o convite que ele está fazendo gratuitamente. Um alívio para a mente que vive preocupada, angustiada, aqueles medos todos que eu citei aqui. Ele diz, eu alivio a sua mente. Imagina quando a mente está tranquila. Veja, amados, e tranquilidade não é só quando está com dinheiro, não. Você pode estar tranquilo mesmo duro. Alguém diz amém a isso? Pode estar tranquilo mesmo duro. Por que ligar esse negócio de que tranquilidade é dinheiro? Não. Tem gente que tem dinheiro e não tem um minuto de tranquilidade. Tem gente que tem dinheiro e vive com medo que alguém vai roubar o seu dinheiro. Lembra do tio Patinhas? Vivia com medo dos irmãos Metralha. Coitado do tio Patinhas. E aí? O que ele juntou, para quem vai ser? Para os irmãos Metralha. E agora? Dá um trabalho danado ocupar a mente com essas coisas. Alívio para o coração que está ferido, machucado, magoado, porque foi traído, porque foi envergonhado, porque foi abandonado. Quando a pessoa passa por isso, o coração fica
Ele diz: eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio para o teu coração, de maneira que o teu coração possa amar de novo. Já viu quando a pessoa é traída, e ela diz assim: eu nunca mais vou amar de novo, porque eu tenho medo de ser traído. Mas quando Jesus oferece isso para você, Ele oferece alívio, de maneira que o teu coração se alivie tanto nele que você possa amar de novo, inclusive a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando recebe alguém, Ele cura o coração dessa pessoa, para que ela tenha a capacidade de amar de novo, mesmo por mais que ela tenha sofrido no seu coração. Jesus é o único que pode restaurar o coração, porque Ele não restaura, Ele substitui. A Bíblia diz: Ele tira o de pedra e bota um de carne. É a mudança que Ele faz. Mas é o alívio que Ele promete a quem recebe o seu convite. Todo medo, toda apreensão, tudo aquilo que você se preocupa, Ele vai aliviar quando você simplesmente obedecer ao seu convite. E veja, Ele diz: vinde a mim. Isso é uma direção. Ele antes, no versículo anterior, centralizou nele. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Logo depois ele diz: então, vem a mim. Porque se você vier a mim, você vai ao Pai. Se você vier a mim, você vai a Deus. Mas é um caminho particular para você. E ele diz: eu sou a solução para a sua vida. Veja, não é uma igreja, não é um grupo. Ele diz: o caminho sou eu. Eu sou a solução para a sua vida. Vinde a mim. Eu sou o seu Salvador. Eu sou aquele que restauro a sua vida. Sou aquele que transformo a sua vida. E ele diz: vinde. É imediato e contínuo. Vinde, venha, é agora. Não é para depois. Quanta gente escuta esse convite e diz assim: não, depois, deixa eu sofrer um pouquinho mais, deixa eu segurar um pouquinho mais esse peso, deixa eu levar um pouquinho mais essa carga. Sabe o problema do mundo, irmão? Que tem muito masoquista no mundo, sabe? Esse que é o problema do mundo. A pessoa quer sofrer, ela gosta de sofrer. Se tirar o sofrimento dela, acabou a graça da vida dela, sabe? Tem gente que é assim: se não tiver sofrimento, ela tem um motivo para chorar desgraça. Aí acaba o assunto da pessoa. Ela quer manter o sofrimento. Jesus está chamando: vem. Então vem, então entrega, então abre mão, coloca lá na mão dele e pronto, acabou, é agora. Porque o que ele está dizendo é uma ordem. Apesar de ser um convite aparentemente voluntário, ele é imperativo, ele diz: vinde. Está cansado? Eu alivio. E aí depois ele ainda ordena, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele diz: você quer alívio? Você quer aliviar esse peso todo? Eu vou tirar esse jugo de você, esse peso do pecado, da culpa, da maldade, de Satanás, de tudo isso que foi dito aqui, e vou colocar um outro peso, o meu jugo. Mas você precisa tomá-lo voluntariamente sobre você. Tomai sobre vós, pega e coloca. Veja, Jesus não põe cangalha em ninguém. Está entendendo isso? É você que tem que se pôr. Você que toma o jugo sobre você. Quem gosta de pôr cangalha nos outros é o diabo. Jesus não faz isso. Jesus, ele diz: eu alivio você se você voluntariamente tomar o meu jugo. Mas é imperativo. Não há uma outra solução, nenhuma outra alternativa. Não, Jesus, eu quero descanso, mas não quero o teu jugo. Aí ele diz: não é possível isso. Ele diz: você toma o meu jugo e achareis descanso para a vossa alma. Eu gosto tanto de Jesus. Tem gente que é assim, né? Ouve um texto desse, aí, que coisa bonita, vinde a mim, eu estou tão cansado. Jesus, o Senhor sabe, eu quero Jesus, eu quero. Não, mas o jugo do Jesus eu não quero não. Ser crente, ir para a igreja, estar com os irmãos, dar dízimo. Não, você não quer não. Isso não, eu quero o alívio. Eu quero o descanso. Vida cristã, santificação? Não, estou fora. Mas Jesus diz: então não dá para você, porque o negócio é mandatório. Ele diz: tome o jugo. O meu jugo você toma sobre você. O jugo de Cristo agora está sobre nós. Mas no final ele diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Bem mais leve e bem mais suave do que tudo que você enfrentou na sua vida. Tem gente que não quer ser crente por causa das supostas obrigações, mas esquece que a obrigação tinha na macumba, não viu?
né? Tem gente que não quer ser crente por causa do suposto compromisso. Mas e o compromisso que tem com o diabo, com o mundo, com as pessoas lá fora, com o sistema do mundo, que vive preso num sistema doido desse? A pessoa esquece. Mas Jesus diz, o meu jugo é suave. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Pode tomar, mas eu preciso tomar. Porque é uma ordem, é uma obediência. Não dá para fazer diferente nem como eu quero. Tem que ser como Ele quer. O convite é amplo, é amoroso, é irrestrito, mas a aceitação requer a submissão ao método que Ele apresenta. Não posso escolher o meu caminho, como alguns dizem, todos os caminhos levam a Deus, isso é a maior mentira do mundo. Não posso escolher o meu caminho, não posso servir a Deus à minha maneira. Jesus disse que você tem que crer nele, como dizem as Escrituras. Então até a fé é de acordo com a Bíblia, não é do jeito que eu... Não, eu creio em Deus como eu quero, da minha jeito, da minha maneira. Então tu vai escrever uma Bíblia nova. É isso que você quer? Não. É de acordo com as Escrituras, disse o Senhor Jesus. E o convite é lindo, é amplo, é geral e restrito, mas para aceitar e receber o benefício eu preciso me submeter. Eu preciso tomar o jugo e colocá-lo voluntariamente sobre a minha vida. Ele diz, aprendei de mim. Isso quer dizer, você não sabe nada, mas deve estar contente em aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Normalmente, a gente não gosta dos professores mansos e humildes. Já viu isso? Parou a pensar nisso? Lembra da tua faculdade, do teu colégio? Quando o professor era muito mansinho, muito humilde, você não gostava dele, você não sentia firmeza nele. Você agora aquele professor que assim, igual o pastor Maurício, que fala, não é isso? Esse é o professor que você gostava. Mas o manso, o humilde, assim, não sentia firmeza nesse cara, não. Não é isso que você falava? Confessa. Era isso. Mas Jesus disse, eu sou o professor, eu sou o mestre, mas eu sou manso e humilde. Aprenda de mim. Isso é um teste de submissão. Aprender de quem é manso e humilde. De quem não é imperativo, mandão, brigão. Manso e humilde. Mas ensinando a verdade, ensinando a vida. Ele diz, aprenda de mim. Então eu, para aprender de quem é manso e humilde, eu tenho que me humilhar como ele. É ou não é? Eu tenho que me humilhar para aprender. O que eu acho que sei, tenho que jogar fora. Ele diz, aprendei de mim. Pegue tudo que você sabe e jogue no lixo. E aprenda tudo novo de Jesus. É assim que funciona. O conhecimento verdadeiro, quem dá, é o Senhor Jesus. Então ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim imitando a minha humildade, imitando a minha mansidão, a minha submissão ao Pai. Aprenda de mim, eu sou o seu exemplo. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse, vocês me chamam de mestre? E eu sou. Mas se eu realmente sou mestre, façam o que eu estou fazendo. Imitem o meu procedimento e lavem os pés uns dos outros, foi o que ele disse. Não foi isso que ele disse, amados? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí você vai receber o alívio. O alívio é o mais desejado de todos os bens. Como eu falei aqui no domingo, paz é o que todo mundo quer. A guerra é pela paz. Que coisa estranha, né? A guerra das pessoas é pela paz. Porque paz é o que todo mundo quer. Todo mundo quer a sensação de segurança. Todo mundo quer alívio. Todo mundo quer descanso. Só que descanso só em Jesus. O nosso Shabá é Jesus. O descanso proposto em Hebreus capítulo 4 é Jesus. É nele que eu vou descansar. Então, o que você precisa fazer é ir a Ele e descansar exclusivamente nele. A paz é o bem mais precioso. É aquilo que todas as pessoas desejam. Paz na consciência, paz em casa, paz na família, paz no trabalho, paz na igreja, paz é o que a gente quer. Mas paz, só quem dá é Jesus. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a do mundo, não é como a do mundo, porque a do mundo você até obtém por algum preço, mas ela é passageira. A minha é eterna,
Porque mesmo quando tudo estiver errado com você, tudo der errado, a minha paz ainda vai estar sobre a sua vida. Mesmo quando você estiver perdendo alguma coisa, mesmo quando você estiver sofrendo, a minha paz, que excede todo o entendimento, ainda estará sobre a sua vida. É a paz que Ele está oferecendo, é o alívio que Ele está oferecendo. Então, amados, se você quer paz na sua vida, quer descanso, não há outro caminho. O caminho é Jesus. E quando Ele disse, vinde a mim, Ele disse isso para todos. Tem lugar para você também. Amém? Às vezes a pessoa está tão sobrecarregada que ela imagina que não tem lugar para ela. Tem lugar para você encostar sua cabeça no peito de Jesus. Não era só João que tinha esse privilégio. Você também pode ter. Ele diz, vinde a mim, venha, encoste em Jesus, descanse o teu coração, a tua culpa, teus sentimentos, teus medos, tuas ansiedades, tuas ambições, descanse nele e aprenda com quem é manso e humilde de coração. E aprenda a ser manso e humilde. Aprenda a ser como criança, para que você possa entrar no reino dos céus. Jogue fora o teu conhecimento e aprenda tudo novo com Ele. É Ele o único que pode ensinar alguma coisa de verdade para a gente. O convite está feito. Só não descansa quem não quer. Só não descansa quem não quer se submeter. Amém? Que Deus nos abençoe com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Deseja agora dizer, eu quero descansar em Jesus. Eu quero me render a Ele e eu quero confessá-lo diante de todos. Há alguém aqui na igreja querendo fazer isso? Levante sua mão aí onde você está. Levante sua mão se você quer se render a Jesus agora, nesse momento. É um momento propício, porque foi um momento que Deus preparou. Você quer se entregar para Jesus? Amém? Há mais alguém querendo entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Não tenha vergonha, Jesus não teve vergonha de você. Traga a sua vida para Jesus. Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Quem levantou a mão? Júlia, vem aqui, vamos orar juntos. Alguém mais que quiser, aproveita a oportunidade. Vem aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui orar junto comigo. Há alguém que já entregou a vida para Jesus, mas que está se sentindo cansado, sobrecarregado com algum desses pesos que eu mencionei aqui na pregação? Se é contigo, sai do seu lugar, vem aqui também, coloca a tua cara aqui no altar, vem orar ao Senhor agora. Você que já entregou a vida para Jesus, mas que chegou aqui essa noite se sentindo cansado, sobrecarregado, com alguma dessas coisas que eu falei, ou mesmo aquilo que não foi dito, mas que o Espírito Santo lembrou você. Vem aqui, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Júlia, meu Deus, que essa noite voluntariamente se rende ao Senhor, porque ela quer descansar no Senhor, no descanso que o Senhor prometeu para ela, Pai. E eu te agradeço, meu Deus, porque a tua palavra tocou no coração da tua filha, de maneira que ela tomou esta decisão que será a partir de agora eterna e irrevogável, um compromisso contigo. E quanto mais ela te conhece, mais responsabilidade ela tem diante desse conhecimento. Eu a abençoo, meu Deus, orando por ela, pedindo que o Senhor aguarde nesta caminhada, Pai, derramando sobre ela a tua bênção, cada dia mais ela te conheça e sinta que o jugo do Senhor é leve, é suave. Ela tome agora o jugo de Cristo sobre a vida dela, de uma maneira tranquila e mansa. Eu oro por ela em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os demais irmãos, vamos orar juntos agora. Você que está cansado, sobrecarregado, entrega agora ao Senhor esse teu cansaço. Entrega agora ao Senhor esse peso, essa sobrecarga. Se há um problema, se há uma ansiedade, a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida de você, melhor do que você mesmo. Que você possa crer nisso agora de todo o teu coração.
porque o convite de Jesus também inclui você, mesmo você que já entregou sua vida para Ele. Se o mundo está te cansando, volte aos braços de Jesus, descanse novamente no Senhor, repouse a sua cabeça nele, não tente lidar sozinho com esse peso, Ele te ajuda. Você hoje tem o Espírito Santo para te ajudar a carregar o peso, o fardo. O Senhor está junto com você. Creia nisso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor te abençoe. Te abençoe o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te alivie. Que o Senhor coloque a tua mão sobre você para te aliviar, para tirar o peso, para tirar a dor, para tirar tudo aquilo que não vem de Deus, para tirar tudo aquilo que está trazendo peso para a sua vida. Que o Senhor alivie o teu coração e que você possa experimentar o descanso nos braços do Pai. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Confia no Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Declare: minha alma está segura em ti, Senhor. Minha alma está Segura no Senhor. segura em ti. Firme no Senhor. Sabe bem que em Cristo firme está. Mesmo na tempestade eu estou seguro. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar erguendo vem, Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu creio nisso, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo descanso que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Aleluia. Descanse nele. Descanse nele. Sempre há um lugar para você no colo do Senhor. Há um lugar no peito de Jesus para você reclinar a sua cabeça. Descanse nele, sempre nele, em nome de Jesus. Amém?